O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal. Maria da Graça Carvalho, 65 anos, professora. Eurodeputada desde 2019, é também presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro e coordenadora do nosso Conselho Estratégico Nacional para o Ensino Superior, Cultura e Ciência. A ciência e a inovação ao serviço das pessoas e do planeta é precisamente uma das causas pelas quais se bate, mas também pela energia limpa para todos, por uma sociedade digital mais humanizada e pelos direitos das mulheres e igualdade de género. De Beja para a Europa e do fundo para o mundo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Ideias Centrais. Começo talvez pelo desafio mais recente com que se deparou e pergunto o que podemos esperar da sua liderança à frente do Instituto Francisco Sá Carneiro. Muito obrigada por esta oportunidade. É um orgulho e uma grande responsabilidade estar à frente do Instituto Francisco Sá Carneiro, que teve já na sua história grandes figuras da social-democracia como presidentes. O objetivo do Instituto Sá Carneiro é essencialmente o divulgar, o estudar, o honrar o legado e o pensamento de Francisco Sá Carneiro. Mas também toda a questão da formação jovens e menos jovens, a formação política em Portugal na área da social-democracia e o debater de ideias. Estas são as três missões e têm sido as três missões históricas ao longo dos tempos. No entanto, esta nova direção, nós gostaríamos de juntar a estas três missões uma componente muito forte de internacionalização, portanto, um abrir ao mundo, uma cooperação com instituições idênticas a nível europeu, dos Estados Unidos, dos países de língua portuguesa, e também outra componente, que é uma componente de estar muito presente no país a nível regional e local, nas regiões autónomas e espalhado pelo continente. Portanto, é este desafio, por um lado, internacionalizar, por outro lado, estar presente no território. E o segundo desafio, ou a segunda novidade, é abrir também a área mais ligada à inovação, ao empreendedorismo, às novas tecnologias. Tradicionalmente, o Instituto tem sido muito ligado às áreas sociais e das ciências políticas, um pouco na linha do seu fundador, mas Francisco Sá Carneiro era um homem de grande visão de futuro e ele ficará com certeza orgulhoso do Instituto ser também um Instituto que olha para estas novas áreas, para áreas que atraem tanto os jovens e menos jovens, que são tão importantes na sociedade de hoje. Portanto, essa componente de uma grande ligação às universidades, às empresas, às associações, para promover todos o empreendedorismo, a inovação, as novas tecnologias, e nesse sentido estamos a pensar em algumas novidades, como uma bolsa de empreendedorismo, bolsas na área científica em parceria, por exemplo, com fundações ou com outras instituições e, portanto, abrindo cada vez mais o Instituto à sociedade, aos locais de saber e também atraindo, por vezes, camadas da população que têm estado mais distantes da política, trazê-las também para este debate e para colaborar com o Instituto. Muito bem. Sabemos que a União Europeia enfrenta cada vez mais e maiores desafios. Pelo que lhe pergunto, que balanço faz deste último ano como eurodeputada e como é trabalhar no centro das decisões do velho continente? A maior parte da nossa legislação nacional é feita na Europa e o investimento público é praticamente todo europeu. Muitas vezes não é dito, mas cada nova obra, novo equipamento que é adquirido em Portugal é
quase certeza, financiamento europeu nos últimos anos. Tem havido muito pouco esforço nacional de investimento e o investimento é europeu. Portanto, o futuro do nosso país joga-se muito a nível da Europa, e daí a importância de estarmos presentes e sermos ativos a nível europeu. Por outro lado, o Parlamento Europeu é a única instituição que é eleita diretamente pelos europeus. A Comissão não é eleita diretamente, nem o Conselho, e daí uma grande importância ao Parlamento Europeu, que é co-legislador juntamente com o Conselho. E, por exemplo, vê-se a influência do Parlamento Europeu agora nesta discussão do Orçamento Europeu e do Plano de Recuperação, em que chegou-se a um acordo a nível do Conselho, mas o Parlamento acha que há toda uma área mais de futuro, uma área novamente ligada às novas tecnologias, às alterações climáticas, à digitalização, que não está suficientemente coberta no acordo do Conselho, e obrigamos o Conselho, portanto, a negociar connosco e com a Comissão, porque, na verdade, somos uma autoridade orçamental em pé de igualdade com o Conselho. E daí se vê a importância do Parlamento Europeu. Este meu primeiro ano foi facilitado essencialmente por dois motivos. Um é por toda a minha experiência a nível europeu, já tinha sido eurodeputada e trabalhado na Comissão Europeia, fui conselheira principal do Presidente da Comissão, do Presidente José Manuel Durão Barroso, e também do Comissário Carlos Moedas. Além disso, trabalhei muito em toda a parte de aconselhamento científico dentro da Comissão, portanto conheço bem as políticas europeias e como funcionam as três instituições. Também como ministra tive assento no Conselho e, portanto, é interessante, é raro encontrarmos uma pessoa que conhece por dentro a Comissão, o Conselho e o Parlamento. Portanto, esta é uma das razões porque tem sido fácil a minha adaptação neste mandato. O segundo é que exatamente as áreas em que eu tenho trabalhado ao longo de toda a minha vida, sou engenheira mecânica, mas especializada na área de energia, desenvolvimento sustentável e alterações climáticas, é uma das áreas cruciais que está em cima da mesa a nível europeu. Depois as áreas mais na concepção de políticas no ensino superior, na ciência, na inovação, na digitalização, são também áreas de grande importância para a recuperação económica, de grande importância neste momento a nível político. Portanto, aquelas áreas em que tenho feito toda a minha carreira e em que conheço ao detalhe, são áreas de discussão diária e de trabalho diário no Parlamento Europeu, o que me permitiu desenvolver e obter resultados num curto espaço de tempo, tanto em termos de relatórios, de obter relatórios e terminar já alguns que já terminei, como de criar um intergrupo de deputados na área da modernização da indústria, que é uma das minhas áreas também de trabalho, o facto de ter conseguido ser eleita como vice-coordenadora pelo PPE na minha comissão principal, que é a Comissão ITRE, que tem Indústria, Energia, Telecomunicações e Tecnologia, Investigação Científica e Inovação, e portanto que é uma responsabilidade, é o maior grupo político do Parlamento Europeu, e portanto uma série de resultados que consegui obter nesse primeiro ano e também ter sido nomeada no MEP Awards fomos nomeados 3 como uma dos 3 deputados do mercado interno digital, que a minha segunda comissão é exatamente a Comissão do Mercado Interno. Pegando na parte digital, recentemente foi noticiado que está no top 10 das eurodeputadas mais influentes nesta área, no Parlamento Europeu. E que, precisamente neste top, 8 lugares pertencem a mulheres. Como é que olha para esta realidade e como é que encara este reconhecimento? Eu fiquei muito contente com este reconhecimento, porque destas áreas todas que eu já elenquei, aquela que é mais recente na minha vida profissional é exatamente a digitalização.
É uma área que na vida profissional de professora do técnico nunca trabalhei muito, trabalhei mais em energias, alterações climáticas e, portanto, é uma área relativamente recente no meu trabalho e, portanto, esse reconhecimento é ainda mais gostoso para mim. Gostei, fiquei contente de ter embarcado neste desafio e ter conseguido ser reconhecida numa área em que há muita gente e muita gente competente. E porquê é que eu embarquei neste desafio? Uma das razões ela é crucial e cada vez vai ser mais na nossa sociedade, e então agora com a pandemia houve como que uma aceleração forçada em toda a digitalização da sociedade. É importante para a economia, para a nossa forma de nos relacionar, para toda a sociedade. E um dos motivos exatamente que me levou a trabalhar nesta área também muito no Parlamento Europeu é exatamente o facto de existirem muito poucas mulheres a trabalhar nesta área. Nós temos conseguido aumentar o número de mulheres nas áreas das engenharias, nas áreas da ciência em geral, mas não nas áreas do digital. E, pelo contrário, em vez de estarmos a aumentar, alguns dos países estão a diminuir. Por exemplo, não sei se tem ideia, mas a nível europeu só 17% dos alunos do ensino superior estão nestas áreas. E em Portugal estamos um pouco abaixo desta média. Só 12% a nível global, a nível mundial, só 12% é que são mulheres que trabalham nesta área. Tendo em conta que são áreas muito bem remuneradas, melhor remuneradas que a média, tendo em conta que se pensa que no futuro cerca de 90% dos novos empregos necessitam de competências na área digital. Se nós não fazemos alguma coisa para atrair mais mulheres para esta área, vamos, em vez de diminuir o fosso salarial que infelizmente ainda existe entre homens e mulheres, ele vai aumentar. Portanto, é urgente atrair mais meninas e raparigas para estudar estas áreas, para exercerem profissões nestas áreas. Por exemplo, na inteligência artificial estima-se que só 12% dos profissionais sejam mulheres, numa área que vai ter um grande desenvolvimento. E daí eu ter ficado muito contente de que se calhar não fui a única das minhas colegas a pensar que é preciso haver mulheres tão bem como políticas a trabalhar nesta área, a dar o exemplo, porque a questão do exemplo mediático ou no exemplo na política é muito importante para atrair as mulheres para uma determinada área ou escolher outra área. E, portanto, esse exemplo é também através dos exemplos que as escolhas são feitas. E tenho um relatório exatamente, estou a acabar um relatório exatamente sobre isso, perceber as razões porque é que temos menos mulheres nestas áreas e o que é que há a fazer a nível europeu e a nível dos Estados-membros para atrair mais mulheres para estas áreas. A outra, se olharmos para os 10, a escolha dos 10 deputados, eles também, um grande número deles vêm de países mais periféricos. A Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Bulgária, Portugal, que também mostra, esta também é uma grande oportunidade para países mais periféricos, porque deixamos de ser, começamos a ser centrais, não é? Eu estou numa conferência, teleconferência, tanto estou aqui como em Nova Iorque, como no centro de Berlim, e, portanto pode ser uma grande oportunidade para o nosso setor económico, para os nossos cientistas, porque todos passamos a ser centrais e deixa de haver esta ideia de periférico e central. A outra área que eu tenho trabalhado é exatamente na questão da ética da inteligência artificial, a ética no digital em geral, porque a Comissão Europeia vai propor exatamente um regulamento ou normas para as questões éticas que são tão importantes nesta área da inteligência artificial, porque nós queremos uma inteligência artificial para as pessoas, com as pessoas e não contra as pessoas e, portanto, como em tudo, qualquer tecnologia pode ser
em benefício das pessoas ou contra as pessoas, depende dos princípios éticos subjacentes ao desenvolvimento. Portanto, este trabalho, e esse é um relatório que eu fui relatora, uma opinião que eu fui relatora pelo PPE, que já concluímos, foi muito interessante. E, portanto, por tudo isto, há um critério, o VoteWatch, que foi uma das instituições que escolheu estes 10 deputados, justifica a influência política, a influência social, a influência política, a influência de conseguir influenciar a legislação através de relatórios, através de emendas, que tem sido muito o meu caso, mas também a influência social de promover debates com a população em geral, de liderar um pouco esses debates, introduzir novos temas no debate com a população e não com os especialistas em si, e eu tenho tentado fazer isso e fiquei muito agradada de terem notado, porque somos mais de 700 deputados e poderiam não ter notado que eu estava a fazer este trabalho. Muito obrigada por ter estado connosco em mais esta edição do nosso podcast Ideias Centrais. Voltamos em setembro. Até lá. Muito obrigada. Boas férias. O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.